Olá! Continuando a tratar do espaço agrícola brasileiro, aquelas desigualdades que aprendemos anteriormente entre a agropecuária comercial associada ao agronegócio e a agropecuária familiar produzem algumas consequências muito sérias para a sociedade e para a economia do nosso país. Dentre essas consequências, a primeira que pode ser citada é a marginalização do campesinato. O campesinato ele está associado justamente à agricultura familiar. A marginalização do campesinato envolve, na verdade, dois personagens do campo. Aqueles que são os pequenos proprietários e os trabalhadores rurais, que não são proprietários, simplesmente são trabalhadores nas lavouras. Esses dois personagens eles acabam afetados pelo avanço do agronegócio, pelo avanço dos grandes agricultores. Entendemos que o agronegócio está vinculado às melhores terras e às melhores tecnologias, ao maior acesso às tecnologias no país. Fica muito difícil a sobrevivência de pequenos proprietários e trabalhadores rurais diante da mecanização do campo. Esses personagens, então, eles acabam migrando para as cidades, produzindo uma série de problemas socioeconômicos nessas cidades, como, por exemplo, o processo de favelização. Esses pequenos proprietários e trabalhadores rurais nem sempre conseguem se inserir nas atividades oferecidas nas cidades. Acabam, então, marginalizados em periferias, trabalhando em atividades informais. Uma segunda consequência muito grave está associada à carência da produção de alimentos em nosso país. Como o agronegócio ele produz principalmente gêneros de exportação, algodão, milho, soja, laranja, a produção alimentar brasileira acaba defasada. E alguns gêneros dessa ordem, o Brasil acaba sendo obrigado a importá-los. Chega a ser completamente incoerente um país como o nosso, que tem a maior disponibilidade de terras agricultáveis do planeta, não ser autossuficiente na produção alimentar. Isso ocorre porque o espaço agrícola brasileiro ele é utilizado principalmente para produzir esses cultivos de exportação, enquanto os alimentos são restritos à agropecuária camponesa, que eu acabei de falar, está marginalizada na produção nacional. Continuando a refletir sobre as consequências, uma terceira consequência, e também muito grave, é a violência no campo. Violência provocada justamente pelo embate entre pequenos proprietários e trabalhadores rurais com o agronegócio. Como o acesso às terras no Brasil é desigual, é normal que pequenos proprietários e trabalhadores rurais reivindiquem o maior acesso às terras e tecnologias. E isso, de certa forma, acaba provocando muitas disputas, conflitos propriamente ditos em diversas regiões do país. Eu trouxe aqui um mapa que mostra quais são as áreas do Brasil que apresentam a maior concentração fundiária. São justamente as áreas que aparecem em tons mais escuros do mapa. Podemos perceber que grande parte do centro-oeste e norte do país, grande parte do nordeste brasileiro apresentam essa forte concentração fundiária, que são justamente áreas muito conflituosas, especialmente o norte, a região mais ao sul da floresta amazônica e o centro-oeste, que, vamos dizer assim, são áreas novas da produção agrícola nacional, são áreas novas da nossa fronteira agrícola, para onde atualmente a produção avança. Pensando um pouco em soluções para todos esses problemas que eu apontei, a principal solução que sempre aparece nos debates é a reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Melhorar a distribuição de terras no Brasil, melhorar a inserção dos pequenos proprietários e trabalhadores rurais que estão marginalizados em novas atividades. Entenda que o agronegócio ele cria novas possibilidades, empregos que exigem muita qualificação e que nem sempre esses pequenos proprietários e trabalhadores rurais estão aptos a eles. Por isso, reforma agrária não consiste necessariamente em apenas redistribuir terras. Também pode envolver essa requalificação
do campesinato que está marginalizado. Mas é claro que a redistribuição de terras, ela não pode ser desconsiderada. Com certeza, ela poderia resolver o problema desses dois personagens. Essas terras poderiam, por exemplo, serem utilizadas para a produção alimentar e, com certeza, isso poderia minimizar as disputas. Por isso, se escuta tanto falar em reforma agrária como a melhor solução possível para resolver os problemas das desigualdades no campo brasileiro. Na sequência, resolva mais um exercício referente ao assunto.